Salve, torcedor vascaíno, mais um Faísca Tá On na área. Hoje, um programa de ressaca. Depois de tudo aquilo que aconteceu com o Vasco na noite da última quinta-feira lá em Campinas, em que as chances do Vasco agora de conseguir o acesso são pífias, são mínimas. Hoje vou promover um debate aqui macro, falar sim de bola rolando, de alguns jogadores que hoje fazem parte desse plantel, mas principalmente fazer o torcedor do Vasco pensar um pouco e entender o processo que fez o Vasco chegar até hoje onde nós estamos, com dificuldade para subir de uma Série B para uma Série A. E quem me acompanha aqui sabe que eu tenho o quadro A Camisa do Faísca. E hoje eu vou deixar esse quadro de lado. E além das camisas que eu tenho na minha casa, e com uma quantidade absurda de pôster que vocês podem ver aqui, enfim, várias coisas do Vasco eu tenho, eu colecionava a revista Placar. E eu tenho em minhas mãos aqui uma revista Placar de julho de 2001. Olhe bem essa capa, torcedor. Julho de 2001. Ou seja, o final daquela era fantástica da equipe do Vasco. Vou debater aqui um pouco hoje em cima dessa revista aqui. Se liga aí. Fala, torcedor. Como eu comentei lá na abertura, hoje é um Faísca Tá On de ressaca. Um Faísca Tá On triste de tudo aquilo que passa essa equipe que a gente aprendeu a amar, que a gente aprendeu a gostar. Nenhum torcedor, por mais pessimista que fosse, podia imaginar que faltando ainda 15 pontos em disputa na Série B, a chance do Vasco conseguir o acesso é menos de 1%. Eu acho que nem o mais pessimista passou pela cabeça, lá no começo, na primeira rodada, quando o Vasco já estreou com derrota na Série B, que essa equipe aí, faltando 15 pontos, já vai estar eliminada. Mas enfim, é o que se apresenta. E eu vou deixar um recado aqui para o torcedor vascaíno que me acompanha. Quem acha que vai, durante a live, ver o Jean aqui xingando o diretor, xingando o presidente, xingando a política do Vasco, quem tá fora, quem tá dentro, eu já vou dar um conselho, pode parar de assistir, porque não é o meu perfil, porque o meu conselheiro é o meu travesseiro. Então, eu não tenho lado, eu não tenho partido, eu não tenho nada disso. E eu aceitei trabalhar no canal Atenção Vascaínos justamente por isso. Porque quando foi feito o convite para eu trabalhar, não foi passado nenhum tipo de recomendação. Ah, Jean, você tem que falar desse candidato, você tem que falar daquele outro, você tem que apertar essa gestão, você tem que afrouxar essa gestão. Nada, zero. O Flávio Dias, na partida, a hora que me ligou e fez o contato, disse: Jean, você pode vir trabalhar e você coloca a sua opinião. E quem me conhece, até mesmo antes do Atenção Vascaíno, sabe da linha que eu sigo. Não é uma linha de querer ficar atacando, berrando, gritando, ofendendo as pessoas. Eu vou falar de um Vasco macro, um Vasco que está nesse processo, que tem dificuldade inclusive na Série B, que não é de agora. Não adianta a gente achar que o Vasco teve o problema agora, em 2022. Como eu falei para vocês lá na abertura, eu trouxe essa revista Placar aqui do ano de 2001, julho de 2001. O Vasco teve aquele período de ouro, 97, campeão brasileiro, o Edmundo, à época o melhor jogador do mundo. 98, a nossa maior glória, o Vasco, campeão da Libertadores da América. 99, aquele Rio-São Paulo contra o Santos. 2000, a virada da Mercosul e a João Avelange. Ou seja, 6 meses do período de maior glória da história do nosso clube, vem uma revista e faz essa capa aqui. Vai afundar? O Vasco, naquela oportunidade, teve uma briga muito grande com o National Bank, com seu patrocinador master à época, o Bank of America, enfim, que em julho de 2021, e eu volto a repetir, torcedor, porque lá se foram 20 anos. O Vasco devia 4 meses de salário para os seus jogadores. Uma equipe que vinha pulverizando títulos, que vinha encantando o Brasil, dividindo aí a atenção com o Palmeiras, que à época também tinha um time muito bom, inclusive foi o campeão da Libertadores em 99, fez a final da Mercosul do Vasco no ano 2000. Então eram as duas equipes aí que chamavam a atenção do futebol brasileiro. Numa outra placar que eu tenho aqui em casa, que eu até posso trazer numa outra oportunidade,
Dos 50 maiores salários do futebol brasileiro, à época, 8 eram do Vasco. Isso mesmo, torcedor, 8. Inclusive os dois maiores, Edmundo e Romário. Cada um, no ano de 2000, ganhava 450 mil reais, que hoje já é um salário absurdo. Você imagina há 21 anos esse salário. Então o Vasco vem nesse processo de destruição e não é de agora. A regra é esse Vasco pequeno, esse Vasco que tem dificuldade para pagar salário, esse Vasco que não consegue chegar nas competições em alto nível. A exceção nesses 20 anos foi a Copa do Brasil de 2011 e a Libertadores de 2012. Fora isso, nós estamos acostumados com esse tipo de coisa. E o torcedor não aguenta mais. E essa leitura precisa ser feita, sim, por essa gestão. E eu vou cobrar. O futebol apresentado dentro daquilo que a gente imagina para um planejamento de Série B foi totalmente equivocado. Como que o Vasco pôde ir ao mercado trazer 2 jogadores com a característica de Rômulo e Michel, 2 ex-jogadores em atividade? O Vasco entra em campo no jogo mais importante do ano, que foi contra o Guarani, com um goleiro de 19 anos, com um lateral esquerdo de 19 anos, com o Ricardo Graça jogando todo torto pelo lado direito, sendo que ele é canhoto, com Bruno Gomes da base, um sub-20 jogando de volante, um Andrei, que é aquela história que a gente não sabe em que momento ele vai estourar, e isso é uma coisa que me preocupa. Eu até já falei em algumas oportunidades, alguns jogadores da base do Vasco, e eu vou citar 2 aqui, tá? Andrei e Ricardo Graça. Eu tenho medo que eles vão cair naquela frase, lembra daquela menina que teve aquele problema com o Neymar? Saudades daquilo que a gente não viveu? Eu acho que o torcedor do Vasco projetou um Ricardo Graça, e não só o torcedor, porque a culpa jamais é do torcedor, a diretoria, a direção, quem passou pelo Vasco, projetou um Ricardo Graça e um Andrei que talvez eles nunca vão alcançar isso que a gente imagina que eles poderiam ser, jogadores do mais alto nível. E o Vasco vai para esse jogo com essa espinha dorsal. Aí você tem um Nenê que com 40 anos volta e é disparado o melhor jogador dessa equipe. No ataque, o Cano, que seria uma covardia o torcedor querer. O Cano tem 90 e poucos jogos com a camisa do Vasco, 40 e poucos gols, ou seja, quase uma média de meio gol por jogo. Tem os seus problemas com os pênaltis? Sim. Agora, o Vasco não subir passa longe do problema ser o Cano. E ao seu lado, um jogador igual ao Morato, que fez uma ala direita de 2 jogadores inúteis. O Zeca e o Morato, hoje, na equipe do Vasco, são 2 jogadores inúteis. Não tem nada que agrega a essa equipe do Vasco. Então, torcedor, é triste esse cenário que o Vasco vive hoje. Eu sei que é um cenário muito difícil. Agora, o planejamento para 2022, naquela entrevista que o Salgado deu pré-jogo do Guarani, eu acho que ele pode sim e deveria estar planejando, porque naquela oportunidade a chance do Vasco subir era apenas 5%. Talvez o que ele deveria ter feito é não externar isso para o torcedor, ter ficado para ele. Agora que já aconteceu e o Vasco perdeu, a Série B 2022 precisa ser muito planejada. Esse elenco do Vasco, eu não vou cair na história, tem que mandar todo mundo embora, começar do zero. Futebol não é assim. Como que você vai se desfazer e mandar embora um jogador com o potencial do Riquelme? O Nenê tem contrato para o ano que vem? Tô falando hoje aqui, torcedor, pode anotar na data de hoje. Ano que vem na Série B, o Nenê entrega 10 gols e 10 assistências. Não tem como você se desfazer com um jogador desse que está disposto a jogar a Série B, mesmo com 41 anos. O Lucão, eu não iria atrás de nenhum goleiro até o final do Carioca do ano que vem. Eu daria toda essa bagagem e toda essa oportunidade para o Lucão poder se firmar. Inclusive, eu quero falar um negócio aqui. A gente tem o podcast, o AVCast, tem toda terça-feira, 11 horas, você pode procurar aí no seu agregador de podcast. E eu fiz, esses dias, um quadro que tinha Vanderlei e Lucão, falando se o fantasma de 2013 tinha voltado para o Vasco, que naquela oportunidade o Vasco não tinha goleiro. Eu não afirmei, inclusive tinha bem grande na capa um ponto de interrogação. Vários comentários me criticando porque eu estava queimando o Lucão. As pessoas não ouviram o podcast e ele ainda está disponível. Por favor, ouça o podcast. Eu falei 12, 13 minutos em defesa do Lucão, que eu acho que ele tem uma margem de evolução muito grande,
E o Vasco não pode interromper essa margem de evolução do Lucão. Como fez quando, na sua melhor partida no ano, que foi aquela contra o Flamengo no 3-1, na partida sequente ele saiu da equipe. Inclusive, não sou só eu que tenho essa opinião. O Carlos Germano já falou para nós no canal que ali não deveria ter sido interrompido a sequência do Lucão. Ele vai falhar, vai oscilar, eu não tenho dúvida. Mas dentro do problema financeiro que o Vasco tem, aquilo que ele entregou contra o Guarani na noite da última quinta-feira é de um goleiro que tem uma possibilidade de crescer muito na carreira. Então, torcedor, o departamento de futebol do Vasco precisa ser reformulado. É óbvio que não existe mais clima para o Pássaro ser o homem da caneta, o principal, o cara que manda. Até porque começou errado, ele não ia ser o principal. Todo mundo sabe que a ideia do Jorge Salgado era ter, no primeiro momento, o Rodrigo Caetano. Depois, o Falcão acima do Pássaro. O Falcão não aconteceu e o Pássaro ficou. Esse foi o grande problema. O Vasco achar que, para o tamanho que o Vasco tem, um cara igual o Pássaro iria ser que ia conduzir o Vasco à primeira divisão. Eu acho que ele até pode fazer parte da estrutura, mas como um número 2. O Vasco tem que ir no mercado e trazer alguém com maior experiência para comandar essa equipe e fazer, sim, uma reformulação desse elenco. Começar do zero, como eu falei, é demais. Tem alguns jogadores ali dentro que podem permanecer. Outro detalhe, a base do Vasco tem jogadores ali que já podem começar a treinar com um profissional. O Andrei, que ainda é um sub-17, sobe já, coloca para treinar com os profissionais. Inclusive, eu acho que o Vasco em alguns momentos até está fazendo esse trabalho. Mas assim, não fica colocando e tirando. Deixa treinando com um profissional para aperfeiçoar, para entender o modelo que joga essa equipe, que é um jogador que vai ser útil para o ano que vem. Torcedor, é isso que eu queria passar. O Vasco ainda tem 5 partidas esse ano. O Vasco tem que terminar de forma digna, honrar sua história. Eu manteria o Diniz no comando do Vasco, não só para terminar essa Série B, mas também para iniciar o estadual do ano que vem. E outra coisa, fazer do estadual do Rio de Janeiro um laboratório. O Vasco precisa ter uma captação de jogadores mais assertiva. O Vasco tem que parar de buscar no mercado aquele jogador que já foi, que em algum momento teve grande fase no futebol brasileiro. Para com isso, para com Michel, para com Rômulo, para de contratar jogador com grife. O Vasco precisa contratar jogador que no momento chegue, entre dentro de campo e resolva. E não jogador que em algum momento da carreira decidiu e resolveu para os seus clubes. Esse modelo de contratar medalhões é um modelo hoje, num futebol tão competitivo, fadado ao fracasso. O Vasco precisa ir ao mercado e buscar jogadores que não precisem se recondicionar fisicamente, precisam entrar no melhor da sua forma física, nada disso. É jogador que chega, entra dentro do campo, ajuda e resolve. E eu acho que o estadual do ano que vem, o Diniz pode usar como laboratório, com alguns jogadores que já tem nesse elenco que eu citei aqui, alguns deles, e daí sim, formar uma base sólida para disputar a Série B de 2022. Quem sabe, um milagre, isso não aconteça. Mas hoje, todos nós sabemos que é muito difícil. E aquele torcedor que optar por largar o Vasco, de parar de acompanhar, eu respeito e muito. Eu guardo revista de 20 anos, de tanto que eu amo esse clube. Qualquer matéria que saía na época e sai hoje, eu procuro guardar, comprar, consumir produto desse clube, independente quem está na direção. Eu sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. A cruz de Malta que eu carrego no peito é independente de quem esteja no poder do Vasco. E eu acho que essa leitura que todo torcedor deveria fazer. Ter a sua preferência, ok, mas não deixar essa preferência passar à frente da paixão que esse clube despertou em todos nós. Então hoje é isso, galera. Deem uma moral aí, deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram. Sigam a gente aí nas redes sociais, no @avvascaíno, no @jeanfaísca1. E a gente vai continuar aqui, independente de série, tentando fazer o nosso trabalho, informando o torcedor do Vasco, dando a opinião e, obviamente, respeitando a opinião de cada um. Até porque, sem o torcedor, sem a força dessa torcida, o Vasco não é nada. E eu, particularmente, respeito muito a opinião de todo torcedor vascaíno. Até a próxima semana.